Senhor, receba toda a honra, toda a glória, todo o louvor. O Senhor é digno. Aleluia. Glória a Deus. Amém, querido. Você pode tomar o teu assento, fica à vontade. Amém. Glória a Deus pela sua vida. Quero compartilhar uma mensagem com você nessa noite. E nós temos, durante esse ano, temos falado a respeito do ano favorável, do ano do favor do Senhor. O tema do ano para as nossas vidas é o ano do favor do Senhor. E tendo em vista, que a gente passou recentemente, então, pelo nosso aniversário de 21 anos, Glória a Deus, tempo muito festivo, muito gostoso. E a gente entende, da parte de Deus, que existem ciclos, na nossa vida, na vida pessoal, na tua vida existem ciclos, que em determinado tempo de vida, certas coisas acontecem, Então, na vida, no ministério é assim, na tua vida profissional é assim, na vida familiar é assim, e na vida ministerial, na igreja também é. Então pense, nós fechamos aí 3 ciclos, de 7, Então 7, 14 e 21. E entendemos também que existe um novo ciclo que se abriu para nós, como igreja, como comunidade. Então, eu não sei quanto a você, mas eu estou assim tão radiante, assim, de esperança, de expectativa, do que vamos viver nesses próximos 3 anos, Então pense, tem ciclos de 3 anos, tem ciclos de 10 anos, tem ciclos, de 7, 14, de 21 e assim por diante. Então imagine, nesses próximos 3 anos, o que vamos viver como igreja, nesses próximos 10 anos, o que nós vamos viver como ministério, quanta coisa maravilhosa vai acontecer, a história que nós vamos continuar construindo, Lembre-se que um ciclo que se fecha, ele é repleto, ele é repleto de conquistas, Chegamos até aqui, até o próprio Gustavo, ali no momento de dízimos e ofertas, fez menção de algumas coisas, Então, quanta coisa nós como igreja, a gente viveu aqui nesses 21 anos, Quanta graça, quanto favor de Deus, quanto milagre, quantas vidas restauradas, quantas famílias, quantos casamentos, quanta cura, quanto milagre, quanto empreendimento, é coisa maravilhosa. Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Então nós não estamos falando de começar, nós estamos falando de uma continuidade, é um novo ciclo que se abre em cima, de tudo aquilo que nós construímos nesses 21 anos. Isso é tremendo, Você tem história para contar, Nós como igreja temos história para contar, nós temos milagres para testemunhar, nós temos transformação de vida para testemunhar, e isso vai exponencialmente crescendo e avançando nesses próximos anos. Então prepare-se, prepare-se para tomar posse do prédio do outro lado, prepare-se, para nós construir mezanino aqui, prepare-se para ser um apacentador, um líder de departamento, prepare-se para colaborar, para servir, porque a seara é grande, e nós temos que pedir ao Senhor da seara que envie ceifeiros, que levante ceifeiros e que envie ceifeiros, amém? Então, queridos, pensando nesse tempo que se abre para nós como igreja, o Senhor colocou no meu coração o seguinte tema: é tempo favorável, amém? Amém. É dia de salvação, aleluia, glória a Deus, pode aplaudir, aleluia. É tempo favorável, é dia de salvação, e você vai entender o que o Senhor deseja comunicar aos nossos corações com esse tema. Esse tema está baseado no texto de 2 Coríntios 6, 1 e 2. Na verdade vai até o 3, mas eu vou ler o 1 e o 2 primeiro. A passagem da palavra de Deus diz assim: como cooperadores de Deus, insistimos com vocês, para não receberem inutilmente a graça de Deus, pois Ele diz: no tempo favorável ouvi você, e no dia da salvação eu o ajudei.
Digo-lhes que agora é tempo favorável. Agora é dia de salvação. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Queridos, que tremendo! É tempo favorável. É dia de salvação. A salvação aqui, a mensagem para nós nesse tempo, nesse dia, ela fala sobre esse tempo favorável, esse tempo de salvação. Salvação aqui tem a conotação de a salvação da nossa alma, o tempo que se abre para que em Cristo Jesus, para que possamos obter, para que a humanidade tenha salvação, e fala também da condução da vida do crente, do cristão, o nosso proceder, o nosso andar, e fala também que esse tempo favorável de salvação, esse tempo de favor, é favor sobre a tua casa, é favor sobre os teus negócios, é salvação na tua família, é salvação nas tuas finanças, é disso que o texto está falando também, e também está falando a respeito de anunciar esse tempo favorável, esse tempo de favor de Deus, esse tempo que se abre, para que as pessoas que estão à nossa volta também possam receber a salvação em Cristo Jesus. Queridos, tem a palavra grega aqui quando menciona salvação nesse texto, está falando de salvação no sentido de livramento também. Salvação da alma, o tempo que se abre, para que o homem seja salvo em Cristo Jesus, e está falando também de livramento de pestes, de moléstias, do inimigo, das setas de Satanás. Meu Deus, é tremendo. Então é a palavra que no grego está a palavra soteria, e essa palavra tem essa conotação, salvação da alma, salvação dessa era para um tempo vindouro em Cristo Jesus, mas também refere-se ao livramento do povo de Deus, do cristão, na nossa caminhada, no nosso dia a dia, do livramento da nossa alma, da preservação da vida. Essa é a conotação, a abrangência dessa palavra salvação. Nós poderíamos até fazer uma brincadeira, que só teria salvação em Cristo Jesus. Você não vai mais esquecer a palavra grega agora. Soteria, mas a gente podia brincar, só teria salvação em Cristo Jesus. A salvação da alma, a salvação da nossa vida, do nosso dia a dia, do nosso caminhar, do nosso proceder, livramento, graça, favor. Por isso é tempo favorável, por isso é dia de salvação. Para quem não recebeu Cristo é tempo de salvação, para quem já tem Cristo Jesus é tempo de viver o extraordinário de Deus, a salvação. Aleluia! Para nós como igreja é tempo de anunciar a salvação. Amém? O primeiro ponto então, eu baseei para ficar fácil a nossa compreensão, eu usei 3 palavras para essa ministração, são 3 tópicos, em cima apenas de palavras, então eu baseei assim. Primeiro é receber, amém? Primeiro é tempo favorável, é dia de salvação. Receber é o primeiro, viver é o segundo, e anunciar é o terceiro. Amém? Receber, diga comigo, receber, viver e anunciar. Mais uma vez bem forte, receber, viver e anunciar. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Vê que nós estamos faceiros hoje, nós aplaudimos, amém? Glória a Deus. É isso aí, a igreja do Senhor Jesus, nós precisamos, demonstrar que nós estamos neste lugar, nós estamos na presença de Deus, nós estamos em corpo, alma e espírito, por isso que nós somos vibrantes, por isso que nós somos pentecostais, por isso que nós falamos em línguas estranhas, por isso que nós salmodiamos, cantamos cânticos, hinos espirituais, amém? Somos vibrantes porque nós temos a salvação em Cristo Jesus. Então o primeiro ponto é receber, é tempo favorável, receber. O que significa isso? Gálatas 4, do versículo 4 ao 5 diz assim: quando porém chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei,
para que recebêssemos a adoção como filhos, a adoção de filhos. Eu vou adiantar um pouquinho e vou lá embaixo, onde, para arrematar esse primeiro ponto, diz assim, Marcos 13, 32, 33. Quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Fiquem atentos, vigiem, pois vocês não sabem quando virá esse tempo. Que tremendo, né? Então, receber, queridos, receber aqui, quando a gente fala, né, que é tempo aceitável, que é tempo favorável, nós podemos fazer menção do tempo macro de Deus, quando Jesus Cristo veio, né, na sua primeira vinda, né, quando Jesus Cristo encarnou, quando Ele veio em carne, Ele nasceu lá da Virgem Maria, quando Ele andou sobre a face da terra, quando Ele morreu e ressuscitou em nosso lugar, abre-se o tempo favorável para a humanidade obter salvação. Amém? Então, esse primeiro ponto, receber, está remetendo a isso, do tempo que se abre da primeira vinda de Jesus até a sua volta, é o tempo que o homem, que a humanidade tem para receber a salvação. Não sei se vocês lembram, mas esses tempos atrás o pastor Alírio ministrou a respeito de remissão, né? A remissão dos nossos pecados. Ele usou ali o Antigo Testamento, mencionando a respeito do ano do jubileu, aonde as pessoas tinham as suas dívidas, né? E no ano do jubileu era tudo quitado, e a posse, a propriedade dela voltava para ela novamente, mas existia uma exceção, lembram? Quando a casa estava dentro de uma cidade murada, né? De uma cidade murada, a pessoa não podia resgatar todo o tempo, ela só poderia resgatar dentro no período de um ano. Os estudiosos dizem que isso está remetendo à salvação no Novo Testamento, é uma alusão. O tempo de resgate que se tinha lá no Antigo Testamento, para que alguém pudesse resgatar uma casa, uma propriedade dentro de uma cidade morada, era o período de um ano. Aqui está se referindo ao período da vida, né? O período da vida de um homem, de uma pessoa. Então pense, de Jesus Cristo, da sua primeira vinda até a volta de Jesus, abre-se o tempo para que a humanidade, dentro de cada ciclo, né, de tempo, de séculos, né, ela receba a salvação dentro do seu ciclo de vida. Então, qual é a minha oportunidade? Quando que é a oportunidade da minha salvação? Enquanto eu estou vivo, enquanto eu estou no corpo, não é assim? Deus nos deu um corpo. O corpo significa a cidade murada, né? A cidade murada representa o corpo humano. A casa dentro da cidade murada significa a nossa alma, que precisa ser resgatada num tempo hábil, num tempo oportuno. Então, abre-se, quando eu nasci, quando você nasceu, nessa geração, né, quando você nasceu, abriu-se um tempo, até o dia da tua partida, abriu-se o tempo da oportunidade para que o homem possa ser salvo, receber salvação em Cristo Jesus. Por isso esse tema, receber. É tempo favorável, é dia de salvação, e eu preciso receber. É eu que escolho, eu tenho que decidir. Amém? Então, em Cristo Jesus, da sua primeira vinda até a sua volta, nós temos a humanidade dentro, né, desde os primeiros séculos lá, depois de Cristo, ela tem, o homem e a mulher têm a oportunidade, no seu período de vida, de resgatar, né, em Cristo Jesus a sua alma, de receber salvação, vida eterna em Cristo Jesus. Abriu-se o tempo favorável. Mas aqui no Evangelho, né, de Marcos, ele diz, Jesus Cristo está dizendo, quanto ao dia, ninguém sabe do dia da volta de Jesus. Nós entendemos pelos sinais, entendemos que está às vésperas, está às portas, mas nem o Filho sabe, os anjos não sabem, nem Jesus não sabe a hora que ele tem que voltar, mas o Pai sabe. Então ele diz, fiquem atentos, para que nós não venhamos ser pegos de surpresa. Amém? Então abriu-se, quando nós entramos essa noite aqui, né? Você propôs no teu coração de vir e participar de um culto aqui essa noite. Então nós como igreja, você como visitante, então nós temos a oportunidade, desde quando eu estou falando aqui, até a hora de a gente fazer a oração final, né? A oração apostólica, como dizem, né? Em nome de Jesus, né? Deus abençoe você, vá para sua casa, tenha uma semana extraordinária, abençoada. Até isso,
abriu-se um tempo de oportunidade. Hoje, você que está aqui essa noite, você pode erguer a sua mão e dizer: eu recebo Cristo Jesus, eu recebo soteria, a salvação da minha alma em Cristo Jesus. Esse é o meu tempo oportuno, é o tempo favorável para receber salvação. Amém? Da primeira vinda de Jesus até o seu retorno no arrebatamento, é tempo favorável para receber salvação. O segundo ponto então é viver. Amém? Receber, viver, anunciar. Então o segundo ponto é viver. Olha só o que diz 2 Coríntios, né? Então, voltando ali no texto, 2 Coríntios 6:1, a palavra de Deus diz o seguinte: como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receberem inutilmente a graça de Deus. Mas em outro texto, aqui em Romanos, né, Romanos 13, versículos 11 e 12, diz assim: façam isso, compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite está quase acabando, o dia se aproxima. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas, revistamo-nos da armadura da luz. Amém? É necessário viver o reino, viver a salvação agora para nós. Pense o seguinte, vamos imaginar que todos nós aqui nessa noite, nós já recebemos Cristo Jesus, já passamos pela primeira fase, né? A etapa de receber, nós já recebemos Cristo Jesus. Agora, como igreja, nós temos que viver essa salvação. Está diante de nós, como igreja, viver esta salvação. E como que nós fazemos isso? Não tornando inútil a graça de Deus. Aqui o texto está dizendo que nós podemos tornar ineficaz. A graça de Deus derramada em nossas vidas pode se tornar ineficaz, dependendo do nosso comportamento, de como que nós vivemos como cristãos. Se você continuar ali, 2 Coríntios 6, do versículo 1, 2, aí do 3 para baixo, você vai ver uma série de coisas que está relatado ali a respeito de comportamento. Esse texto que eu li aqui também, de Romanos, ele diz o seguinte: façam isso compreendendo o tempo em que vivemos. Queridos, é necessário compreender o tempo em que nós estamos vivendo. Mais adiante aqui em Efésios 5, 15, do 15 ao 20, diz assim, Efésios 5, do 15 ao 20, tenham cuidado com a sua maneira de viver, não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas sejam cheios do Espírito Santo, falando uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor de coração, sempre dando graças a Deus Pai, por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Viver, queridos, a salvação é viver de acordo com com os princípios da palavra de Deus. Eu e você, nós abrimos o nosso aplicativo, a nossa Bíblia de papel, nós temos ali nas Sagradas Escrituras um manual de vida. Amém? Então aqui a palavra soteria, que significa salvação, ela também significa que o cristão, ele toma posse de uma vida de êxito, de uma vida de vitória, de uma vida de princípios, de valores. Eu e você como cristãos, quando fala-se dessa salvação, é que nós podemos viver de uma forma digna, seguindo os preceitos, os padrões da palavra de Deus. Por isso ele nos alerta: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, fiquem atentos. Aqui mais acima ele diz, né, no Romanos ali ele fala que nós devemos acordar. Eles acordem.
Então nós como igreja é tempo favorável, é tempo de salvação, nós precisamos acordar para isso que Deus dispôs adiante de nós. Nós temos tantas coisas para realizar, para fazer, nós não podemos ficar no vitimismo. Nós somos cristãos, fomos salvos do poder do reino das trevas. A soteria aqui, a salvação que propõe essa palavra grega, ela está se referindo, nas escrituras sagradas, ela está se referindo a que nós fomos salvos do mundo, fomos salvos dos poderes das trevas. Toda a opressão do diabo, toda a opressão maligna, toda a mentira de Satanás nas nossas vidas foi quebrado. É esta salvação que nós estamos gozando. Aleluia! Viver a salvação aqui é desfrutar da obra consumada de Cristo Jesus na cruz, é viver uma vida de êxito, de vitória em todas as áreas da nossa vida. Em todas as áreas da nossa vida existe salvação para nós, amém? Existe salvação nos nossos relacionamentos, liberdade. Inclusive aqui tem uma parte que diz o seguinte, que até a salvação em Cristo Jesus, esta salvação ela está nos tirando do poder do pecado. Então lembre-se, né, que muitas vezes eu e você fizemos coisas, né, outrora, no passado, antes de conhecermos Cristo Jesus, porque nós éramos escravos do pecado, escravos do reino das trevas. Mas a Bíblia diz que em Cristo Jesus Ele nos transportou do reino das trevas para o reino da luz, amém? E a Bíblia diz que Ele nos livrou das forças do mal. O pecado que nos oprimia, Ele já nos libertou. Inclusive essa palavra significa até que Ele nos libertou do prazer do pecado. Então o pecado não tem mais poder. Sabe aquele ditado que é mentiroso, mas existe esse ditado, não existe aquele ditado que diz assim, o roubado é mais gostoso, o que é errado é mais gostoso. As pessoas não falam assim? Elas dizem, é mentira isso é um engano do diabo, mas existe essa palavra, né, na vida secular. Mas a Bíblia diz, esta palavra, salvação, ela tira até o prazer do pecado. Esse pecado não tem mais poder sobre nós. O pecado do reino das trevas não tem mais poder sobre a minha vida, sobre a tua vida. Então nós podemos dizer não ao pecado, nós podemos dizer não ao reino das trevas, nós podemos viver uma vida justificada em Cristo Jesus, santos, justos e irrepreensíveis, amém? Viver salvação é para viver uma vida exitosa como cristão. Eu e você fomos chamados não para sermos vítimas do pecado, vítimas do reino das trevas, vítimas da mentira de Satanás. Não, Ele nos chamou para uma vida de vitória, uma vida de governo, viver o reino, governar, exercer através da palavra, através do poder da palavra, o governo sobre todas as coisas. A Bíblia diz que em Cristo Jesus, Ele nos deu autoridade. Quando nós falamos de salvação aqui, nesse ponto de viver, é para que eu e você possamos viver o reino exercendo a autoridade que nós temos em Cristo Jesus, amém? Você e eu, nós temos nos nossos lábios a palavra que cria, que transforma, a palavra que liga e desliga, né? Aquilo que você ligar aqui na terra será ligado no céu, amém? Aquilo que você desligar aqui na terra também será desligado lá no céu. Eu e você temos a autoridade, viver uma vida exercendo a autoridade em Cristo Jesus. Eu vou brincar com você novamente, né? Quando a gente passa, né, na nossa BR, a gente se entristece, né? Poxa, quanto dinheiro, né, que é dispensado, né, para uma obra que podia durar, sei lá, 4, 5 anos e está se arrastando aí, nem sei quantos anos faz, mas acho que já faz uns 10, né? A BR-470, essa nova, mais, né? Mas enfim, olha quanto tempo, queridos, e olha quanta coisa tem para fazer. Então nós não podemos, nós não vamos ficar nos vitimizando, né? É assim mesmo, né? Afinal de contas eles roubam dinheiro mesmo, eles desviam dinheiro, é por isso que eles demoram, porque é para justificar, é por isso que eles fazem um trecho e não concluem, aí o mato vem de novo, aí eles têm que fazer tudo novamente outra vez, e assim por diante, e nós damos esse diagnóstico. Mas o Senhor nos chamou para viver a salvação como filhos, e a salvação nos livra das palavras de miséria, de morte,
do conformismo, do comodismo. Nós somos livres, nós somos salvos disso. E ao contrário, Ele nos deu a palavra de vida eterna, de abundância. Por isso eu e você podemos declarar que essa BR seja concluída. Amém. Em tempo recorde, em tempo hábil. Nós podemos declarar que a infraestrutura do nosso estado, ela é transformada, que eu e você teremos liberdade para ir e vir em estradas boas. O Vale do Itajaí é rico, tem tantas riquezas, tanta graça, tanto favor de Deus. Nós não podemos nos conformar. Uma cidade como Blumenau, né, sem hospitais ou sem vagas, né, nos hospitais, as pessoas tendo que pegar filas, né, para um sistema de saúde falido. Nós não podemos nos conformar com isso. Em primeiro lugar, nós declaramos saúde sobre a vida das pessoas, amém? Né? Somos filhos de Deus, fomos resgatados do reino das trevas e nós liberamos saúde sobre a vida das pessoas. Mas tem um ímpio que ainda não crê e ele precisa de hospital. E nós temos que declarar que toda a infraestrutura, todos os recursos financeiros, todos os impostos que você paga, precisam ser destinados de forma correta, e nós temos que declarar isso, não nos conformar com os que roubam, não nos conformar com o que nós mesmos dizemos, é assim mesmo. Não é assim. A nossa cidade, a nossa rua, a rua da tua casa, mas eu moro lá, na minha casa não tem asfalto. Então declare a rua asfaltada. Você governa, você tem governo, você tem a palavra de bênção nos teus lábios. Então, nós não somos vítimas, nós somos agentes de transformação. Isso é viver o reino, isso é viver a salvação para nós cristãos, amém? Receber a salvação e viver como salvos. O Gustavo usou o tempo de dízimos e ofertas, e ele ministrou tremendamente, né? Então ele disse, não é por obras, não é pelas nossas obras que nós somos salvos, mas nós fomos salvos e agora nós fazemos boas obras, amém? Isso é viver. Nós fomos salvos pela obra de Cristo, e agora eu sei que sou salvo, eu entendo que sou um filho de Deus, eu entendo que a palavra da verdade está nos meus lábios, que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, e a palavra de Deus na minha boca é palavra de Deus. Eu declaro que eu tenho uma vida abundante, que a minha cidade tem uma vida abundante, que a minha família tem uma vida abundante, que a salvação dos meus familiares é algo real e vai acontecer, amém? Amém. A transformação está, né, no falar, em exercer a autoridade em Cristo Jesus, em viver aquilo que o Senhor nos chamou para viver. Eu quero concluir esse tópico lendo outros versículos que diz assim. Então 2 Coríntios diz, não damos motivos, 2 Coríntios 6:3, não damos motivos de escândalo a ninguém, para que o nosso ministério não caia em descrédito. Então nós, quando falamos em viver a salvação, é viver uma vida de bons exemplos, amém? O Senhor nos chamou para viver na luz. Ele falou assim, esqueçam, né? Deixem de lado as obras das trevas e manifestem a luz. Manifestem a luz. Nós cantamos aqui, né? Você é a luz do mundo. Eu não sei se você já percebeu que essa música não está falando de Jesus. Já percebeu isso? Não? Aquela música que nós cantamos, você é a luz, está falando que você é a luz, amém? Você é a luz que brilha no mundo, né? Jesus é a luz suprema, mas ele está dizendo o seguinte, essa canção, quando nós cantamos, nós estamos dizendo, você, irmão, eu e você somos a luz do mundo, amém? Então deixa as obras infrutíferas das trevas e viva a obra da luz, manifestando as obras da luz. Isso é viver, isso é a salvação para o cristão. Mais uma vez, eu quero declarar para você, igreja do Senhor Jesus, para você que está aqui essa noite, você viver a salvação é você viver uma vida de êxito, uma vida baseada no que a palavra de Deus diz, não nas circunstâncias à tua volta, baseado no que a palavra de Deus diz. A Bíblia diz que o ladrão, as obras do ladrão é morte, roubo e destruição. Nós entendemos aqui que o ladrão está falando do reino das trevas, de Satanás e seus demônios. A obra das trevas é essa, matar, roubar e destruir. Mas a Bíblia diz o seguinte, Jesus Cristo veio para trazer vida, amém? Vida em abundância. Ele veio trazer vida em abundância. Então viver o Evangelho é viver a vida abundante que Cristo deu a mim e a você, amém? Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. O terceiro ponto
fala então sobre anunciar. Então nós temos um evangelho que nós recebemos, né? A verdade, lembra, né? Abriu-se o tempo da salvação de Cristo Jesus, da sua primeira vinda até quando ele voltar. Abre-se para a humanidade um tempo oportuno para receber salvação. E olha que interessante. 2 Coríntios 6:1 diz o seguinte, que nós somos cooperadores. Amém? Então o terceiro ponto é anunciar. Anote aí. 2 Coríntios 6:1 diz o seguinte: como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receberem inutilmente a graça de Deus. 2 Coríntios 5:18, 21 diz o seguinte: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus em Cristo reconciliou consigo o mundo, não levou em conta as transgressões dos homens e confiou a nós, a mim e a você, a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo e Deus faz o seu apelo por meio de nós. Por amor a Cristo, suplicamos, reconcilie-se com Deus, pois foi por essa causa que Deus tratou como pecador aquele que não tinha pecado, para que nele tornássemos justiça de Deus. Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Tremendo, né? Que palavra tremenda, que texto precioso. Então, queridos, nós recebemos salvação, nós vivemos como salvos, praticando boas obras, reinando sobre a terra, e nós temos também o ministério de anunciar a salvação até que Jesus Cristo volte. Essa incumbência o Senhor deixou a nós, cristãos. Não é para a igreja, né, no sentido, não é para os pastores, não é para os líderes, não, é para o cristão. Paulo está dizendo o seguinte: como cooperadores de Deus. Ele está dizendo que eu e você somos cooperadores. Diga assim: cooperador. Eu sou cooperador. Amém? Eu vou pedir para você repetir mais umas palavras aqui, ó. Eu vou então aqui no 2 Coríntios 5:18, 21, fala assim: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Amém? Amém. Repita assim comigo: e nos deu o ministério da reconciliação. Ele deu para quem? Para mim. Amém? Para nós. Ele deu para nós como igreja, Ele deu para nós como cristãos, mas eu preciso saber que isso é pessoal. E olha só o que ele continua dizendo: ou seja, que Deus em Cristo reconciliou consigo o mundo. Queridos, não existe, né? O mundo, ele está condenado, mas a Bíblia diz que Deus, ele reconciliou o mundo consigo. Mas eles precisam saber. O mundo não sabe, muitas, milhares e milhares e milhares de pessoas não sabem dessa graça, não sabem desse favor. Eu e você, um dia, um abençoado, né, como disse o Gustavo aqui ainda na abertura, né, alguém falou de Jesus para ele. Ele não conhecia, ele não acreditava em Deus, ele não via Deus como um pai, como um ser sobrenatural, mas que o criou, que o fez e que o ama. Ele precisou que alguém anunciasse. Essa é a nossa tarefa: anunciar a salvação, anunciar ao mundo que que Deus, no seu infinito amor, Ele reconciliou o mundo consigo, não imputando os seus pecados. Muitas vezes eu e você, nós imputamos os pecados das pessoas, não é verdade? A gente diz: mas também não anda com Jesus, não caminha com Cristo, está todo arrebentado, uma vida assim, assim, assim. Deus não fez isso, queridos. Ele não imputou isso a nós, Ele não imputou à humanidade. Ele enviou o seu Filho, para que o seu Filho, né, através da morte de Jesus, toda a humanidade fosse resgatada. Mas para isso as pessoas precisam, no tempo oportuno, no tempo da oportunidade, nesse tempo favorável, nesse tempo que se abre de oportunidade para a salvação, as pessoas precisam ouvir o Evangelho, e elas precisam receber esse Evangelho e dizer sim. E eu e você fazemos esse apelo.
A igreja do Senhor Jesus na face da terra, eu e você como cristão, nós temos esta mensagem: ei, você precisa receber a graça de Cristo Jesus, a graça de Deus na sua vida. Você precisa receber a salvação, está disposto diante de ti. O texto continua dizendo o seguinte: não levou em conta as transgressões dos homens e confiou a nós, diga, confiou a nós a mensagem da reconciliação. Continua repetindo assim, portanto, somos embaixadores de Cristo. E Deus faz o seu apelo por meio de nós. Olha só, queridos, Deus faz o apelo dele para a humanidade de que forma? Deus, ele vai descer, Jesus Cristo vai encarnar novamente e andar pelas ruas de Blumenau, vai lá na tua empresa, na empresa onde você trabalha, na empresa onde você é chefe, na empresa onde você é dono. Ele vai lá na escola onde você frequenta, ele vai no ambiente onde você vai e se manifesta e diz assim: olha, reconciliem-se comigo. É Deus que faz o apelo? É Jesus que faz o apelo? Não, ele faz o seu apelo por nosso intermédio. É quando você fala, é que Deus está fazendo o apelo. Quando você diz: ei, amigo, olha, você precisa de Jesus, o Evangelho está disponível para você. Olha, vai comigo na igreja, vamos lá, vamos receber uma oração, vamos caminhar conosco na integração. Sabe quando você insiste com aquele teu parente, aquele teu irmão, você diz assim: mas pastor, eu já fiz várias vezes, eu já investi muito na vida dele. Mas queridos, o Senhor diz novamente para você: faça o apelo. É por teu intermédio que Jesus vai chegar no coração dele, não vai ser de uma outra forma, é por nosso intermédio, é através da minha vida, é através do meu falar, é através do meu procedimento de vida, é quando eu falo, é quando eu faço o apelo, é por meu intermédio que Jesus, que o Pai diz para o homem reconciliar-se com ele novamente. O serviço de Deus ele já fez, ele enviou o seu Filho, Jesus Cristo já fez a sua parte, ele abandonou, deixou a sua glória, ele destituiu-se da sua glória, ele era Deus, mas ele deixou a grandeza de ser Deus, ele veio participar com os homens, na natureza humana, ele encarnou num corpo de carne como o meu e como o seu. A Bíblia diz que, como se não bastasse isso, ele humilhou-se ainda mais, tomando a morte de cruz, e assim ele remiu os nossos pecados, assim ele remiu os pecados da humanidade, e todos, homens e mulheres em todas as eras, desde a assunção de Cristo Jesus, está aberto a oportunidade para receber a salvação. E esta salvação, ela sai agora, nesse tempo, ela sai aqui, desta igreja, através dos teus lábios, através do teu falar, através do teu procedimento, amém? Mas eu quero continuar dizendo o seguinte: é tempo favorável para anunciar a salvação, amém? É dia de salvação, amém? É tempo favorável. Deus tornou o pecador aquele que não tinha pecado, assim todo aquele que crê é considerado justiça de Deus. Eu creio, você crê, e nós temos que levar as pessoas a crerem em Cristo Jesus, a receberem a obra consumada de Cristo Jesus. Assim nós vamos morar na eternidade, na glória, mas lá estará o teu parente, lá também estará o teu amigo, lá também estará o teu colega de trabalho, lá também estará o amigo da rua, o amigo da vizinhança, lá também estarão aqueles que fazem parte do nosso ciclo de amizade, amém? São as pessoas que fazem parte da nossa vida, e Deus vai fazer o seu apelo pelo nosso intermédio, pelos nossos lábios, pela nossa maneira de viver, pelo nosso proceder. Sejam sábios. Colossenses 4, 5 e 6 diz assim: sejam sábios quanto à sua maneira de viver para com os de fora, aproveitando ao máximo cada oportunidade. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Olha que instrução tremenda. Aí você diz: mas pastor, como é que eu faço para anunciar as boas novas do Evangelho? Viva o Evangelho.
Conte, testemunhe do que Deus já fez na tua vida. Olhe para trás, veja como era a tua vida antes de Cristo Jesus e veja como você está hoje. E testemunhe, fale. Quando você souber de alguma coisa na tua volta, quando um colega de trabalho, um amigo lá do lazer, uma pessoa, ele estiver contando um problema, não encare esse problema e diga, é verdade, né? A vida é assim mesmo. Não, você tem a palavra certa para dizer para ele, você tem o poder da palavra de Deus para falar a ele o evangelho que transforma, que muda, que cura, que salva. Você tem as palavras de vida. E aqui está uma instrução para nós: sejam sábios quanto à sua maneira de viver, ou seja, tenham um bom testemunho. Se você tiver um bom testemunho, quando você for falar, anunciar a grandeza do evangelho de Cristo Jesus, a pessoa vai receber, porque ela está vendo que você é uma pessoa de bom testemunho. E ele continua dizendo o seguinte, né? Sejam sábios quanto à sua maneira de viver para com os que estão de fora, ou seja, para quem não tem o evangelho ainda, seja sábio para com ele, viva de uma forma digna. E ele continua dizendo o seguinte, aproveitando ao máximo cada oportunidade. Queridos, lembre que nós falamos no começo, abre-se um tempo de oportunidade para as pessoas. Você não sabe qual será o último dia de vida daquele teu amigo, você não sabe. Talvez a oportunidade seja aquele dia que você sentou do lado dele e disse, amigo, olha, eu estou entendendo a situação que você está vivendo, mas eu declaro Cristo Jesus sobre a tua vida. Você deseja receber Jesus? Você deseja receber a ação salvadora de Cristo Jesus no seu coração? Talvez você não sabe qual vai ser a última vez que você vai sentar com o teu irmão, com o teu parente, com a tua mãe, com o teu avô, com o teu amigo. A gente não sabe. Então a palavra aqui está dizendo, aproveitando ao máximo cada oportunidade. Aproveite cada oportunidade. Eu declaro que venha uma unção, né? Uma unção de evangelização sobre a tua vida. Amém? Diga assim, eu recebo a unção de evangelização. Eu declaro salvação através da minha vida, através dos meus lábios, através do meu procedimento de viver, anunciando o evangelho com ousadia, com compaixão, com amor pelo próximo. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Aleluia. Eu concluo dizendo a você, versículo 6 diz assim, o seu falar seja agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Não existe nenhuma pergunta difícil, irmão. De repente você diz, mas eu tenho vergonha, porque eu não sei falar como o pastor fala, eu não sei falar como o meu apacentador fala. O Espírito Santo vai lembrar você. O Espírito Santo vai usar a sabedoria do alto, vai inundar o teu coração e você vai saber o que dizer. Amém? Você vai ter a palavra certa para abençoar aquele que está à sua volta precisando de Cristo Jesus. Amém? Vamos repetir comigo? Receber, viver, anunciar. Glória a Deus. Aleluia. Você pode colocar-se de pé?